Olá a todos, espero que estejam bem, espero também que tenham orado e pedido ao Senhor a sua ajuda para começarmos mais uma aula. E hoje a lição nós vamos seguir agora com o título O Trigo e o Joio. Espero que estejam com suas Bíblias aí. Nós vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos começar a ler a partir do versículo 24, vamos ler até o 30, depois nós vamos pular para o versículo 36 até o 43. Aqui o Senhor estava a ensinar com as figuras, por parábolas, ensinando com muito cuidado e sendo bem bondoso em suas ilustrações. E aqui ele segue ensinando para as multidões e os seus discípulos. E diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós vemos aqui que o Senhor nos traz uma lição muito prática e bem clara sobre como Ele vê o mundo, não como nós achamos. E Ele veio nos esclarecer sobre a questão da existência de todas as coisas que Ele criou para a sua glória. Como que ele vê todas essas coisas. E ali ele compara com um grande plantio, um homem que tem ali, um fazendeiro que tem um terreno, e ele prepara essa terra e ele investe muito recurso, muito dinheiro para poder fazer aquele plantio. E ali nós vemos que ocorre algo que não parecia muito esperado naquele plantio. Aquele fazendeiro plantou trigo e de repente não foi isso que nasceu junto com o trigo. Nós vemos também ali, com esse ensino, que a maldade, alguém entrou com uma mente ruim, se aproveitando dessa boa terra, desse recurso que era de outra pessoa, ali semeando por maldade,
uma outra semente, uma semente ruim, que roubaria dessa terra energia, espaço, sufocaria os raios do sol. E nós vemos que ali o mal está. Então, os trabalhadores, vendo tudo aquilo, vão a perguntar o que deveriam fazer. Então, o fazendeiro decide deixar com que cresça o trigo e o joio, para que fosse poupado, não é? Ou fosse melhor aproveitado para poupar o trigo. Bem, nós vamos ver o Senhor ali com os discípulos, nós vamos ver o significado dessa passagem, dessa parábola. O Senhor ainda explicou o significado dela. Então não é um significado que nós achamos ou que eu acho que é, mas sim o Senhor explicando o que realmente essa passagem, cada parte quer dizer. Nós vamos começar a entender a questão do semeador e o campo. O que será que quer dizer o semeador e o campo? Aqui o Senhor fala que o fazendeiro é o Filho do Homem, é o Senhor Jesus Cristo. Ele quem criou todas as coisas. Essa terra é dele, ele criou todas as coisas e mantém todas elas, desde as coisas enormes, grandiosas e poderosas que nós vemos na existência e até as coisas pequenas. E ele criou a terra e criou nós, criou o homem e a mulher e disse que era muito bom, que era maravilhoso. E nós vemos que isso é uma bondade do Senhor. Ele mostrar, ele compartilhar o seu poder, o poder de criação, da sua glória, da sua graça, da sua alegria. E ele faz isso para criaturas. E nós lemos em Salmos, no capítulo 24, no versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, tudo que foi criado e tudo que existe pertence a Cristo, pertence ao Senhor Jesus Cristo. Cada pessoa, cada coisa que existe aqui, cada planta, cada partícula, todas as coisas pertencem ao nosso bondoso Senhor. Também o Senhor foi nos explicando a questão do inimigo, que existia um inimigo ali. E nós vemos que esse inimigo, ele foi muito astuto, aproveitador, muito mau. E ele quis se aproveitar daquele terreno, aproveitando de coisas que não eram dele. E ainda para fazer mal ao que iria brotar. Ainda a intenção desse inimigo, que aqui no versículo 28 nós vemos, 38 e 39, o Senhor diz que esse inimigo é o diabo. E ele está ali com sua maldade, com o objetivo de atrapalhar aquela semente que irá nascer. Esse é o objetivo dele. E ele sempre, nós vemos hoje no mundo, tantas coisas horríveis que Satanás tem implantado nos corações dos homens, que nós nascemos com uma inclinação a ouvi-lo e compartilharmos do plano dele. Então nós vemos uma terra cheia de sofrimento, de dor, cheio de injustiça, crianças com fome, famílias passando necessidade numa terra tão vasta e fértil. Tanta maldade, injustiça, violência. Nós vemos os recursos da nossa natureza indo embora. E o Senhor disse que tudo que existe nessa terra que nós deveríamos retirar para nosso sustento. Ele não disse jamais que seria para nossa glória, nossa vaidade, para mostrar nos preocuparmos como os outros nos vê,
com o que nós temos, o que usamos e como somos. E por conta da ganância, os recursos naturais estão indo embora. E muitos dizem, e até temos organizações para dizer, que esse é o grande mal da existência. Sem lembrar que só é uma consequência do nosso principal mal, o pecado, a rebelião contra Deus. Usarmos a nossa vida e tudo que pertence a Ele como fossem nós. Isso é uma consequência de tudo que nós desejamos no nosso coração íntimo, por estarmos inclinados em Cristo, a pensarmos em nós somente. E pensarmos em nós ainda de uma forma muito equivocada, porque trará mal a nós mesmos. Então, nós vamos lembrar que tudo isso começou a partir de um princípio. Ali também, no Jardim do Éden, o mal veio persuadir Adão e Eva. E a partir dali, ali ocorreu a queda. E ali a consequência veio até hoje para todos nós. E assim, a nossa vida, a vida da humanidade tem sido muito difícil. E nós também temos visto, todos nós, a graça do Senhor e sua misericórdia em deixar com que a semente do trigo e do joio cresçam juntos. E nós vemos que a semente, ela vai roubar, como eu disse, a luz do sol, a energia da terra, os nutrientes, que seriam somente para o trigo. Assim também nós vemos os ímpios, eles têm criado uma lei para viver, eles têm criado um caminho que contraria a lei de Deus, confunde a mente de muitos, ofendem muitos cristãos, porque eles não querem a lei de Deus. Eles fazem com que a vida de muitos a chegarem à palavra de Deus seja um grande obstáculo. E assim Satanás tem pregado muitas filosofias e ideias contra a verdade, querendo sufocar a verdade, afastando muitos a chegarem à palavra de Deus. Coisas tão óbvias, não é? E que hoje na escola nós aprendemos coisas absurdas, vocês sabem disso. Querem tirar a questão da própria criação, que não há nada em prova, nós não vemos peixe virando um outro animal, crescendo braços, macacos aprendendo a ler e se formando em uma faculdade. Tantos absurdos que eles colocam como leis somente para afastar de Deus, da verdade. Então nós vemos que isso aconteceu no terreno. Nós vemos também o plano de Deus. O Senhor ali explicou que os trabalhadores foram lá questionar o Senhor. E eles olharam, depois que começou a crescer, né, o trigo e frutificar. Na hora que o fruto começa a estar claro como é bom o fruto do Senhor, do plantio do Senhor, e ao mesmo tempo olhar para aquelas ervas tentando sufocar e roubar tudo aquilo. E eles perguntam ao Senhor daquela terra: vamos arrancar isso? Não podemos arrancar? E ali o Senhor da terra, muito sábio, e ele diz: não, deixe que cresçam juntos, para que não arranque o trigo junto, para poupar. Nós vemos aqui a misericórdia do Senhor e a graça. Não, jamais o Senhor há uma injustiça nele. E ele sendo o provedor da vida de todos. Muitas vezes a gente até pode imaginar: nossa, essas pessoas que não creem em Deus têm uma vida aparente felizes e estão tranquilos, têm uma vida farta, não há doenças.
e às vezes começar a vir com perguntas que são perigosas para nós. O que eles têm? O Senhor tem dado graça a todos. O Senhor tem levado a sua palavra para muitos ouvirem. O Senhor tem mantido em recurso nessa terra todas as pessoas que aqui existem. Nós acordamos e levantamos porque Ele tem cuidado de nós, não é? E o Senhor permite sim que os cristãos vivam sim no meio dos ímpios e que vejamos toda a misericórdia e o cuidado do Senhor, sendo muito um ensino contínuo e que nós vamos precisar viver. Nós vamos ver o mal e entender, e nós vamos assim amar a graça do Senhor e a misericórdia, amar a lei de Deus que nos ensina: aparta-te do mal. E nós vemos pessoas indo buscando coisas que não têm valor, que a palavra do Senhor nos diz que não tem, tendo uma vida na promiscuidade, bebendo, querendo farra, e o resultado disso? E os seus corações? Onde está a sua alegria? Muitas vezes nós vemos sim pessoas com destinos aqui nessa terra ruins, ou nós vemos e entendemos que eles não são felizes. Os seus corações continuam vazios, apesar de terem uma vida aparentemente maravilhosa. E quando nós pensamos então no dia da colheita, no dia que cada um partirá e estará na presença do Senhor, e Ele é o dono dessa terra. Então nós temos que olhar para nós. Será que eu tenho tratado essa vida como minha? E ouvido sobre as coisas deste mundo, as ideologias, sendo melhores do que a lei do Senhor e o seu ensino? O que Ele tem chamado de mal? Eu tenho ouvido e buscado realmente, olha, isso aqui eu vou confiar, porque é a palavra de Deus. Eu não vou confiar no que os homens e a multidão de pessoas, as multidões de pessoas estão dizendo sobre a vida e como devemos viver. Então haverá o dia da colheita. E aqui, nesse ensino tão curto, quantas coisas nós podemos tirar? E agora nós vamos ouvir sobre o dia da colheita. E o Senhor advertiu que para eles que assim quando os ceifeiros forem enviados para colher, tirarão e separarão o joio e o trigo, e será queimado o joio, e o trigo vai ser guardado no celeiro. Então todos aqueles que creem em Cristo, todos aqueles que realmente viram o Senhor dessa terra com amor, todos aqueles que realmente confiaram em sua palavra e foram diante da sua presença, clamaram por perdão e confiaram que Ele morreu no lugar de pecadores e Ele viveu o que nós deveríamos viver, está pago diante de Deus. Esses estarão guardados para estar com Ele. Mas aqueles que foram duros e rejeitaram, aqueles que trouxeram dificuldades, mancharam suas vidas, ofenderam o Senhor todos os dias e nunca aceitaram o presente de Deus que é Cristo. Esses serão, o Senhor diz, o fim deles, serão queimados. O Senhor, Ele é muito justo e poderoso, e há justiça em tudo que Ele faz. E um dia Ele vai eliminar com o mal. E isso é a imensa bondade do Senhor e graça. Aqueles que fizeram outros tropeçarem. Então, se nós ainda não estamos em Cristo, nós estamos sendo
um tropeço. Nós não temos uma outra alternativa. Que nós possamos buscar e lembrar do Senhor que o dia da colheita está chegando. Muitos estão partindo hoje. E todas as coisas nessa terra, elas já estão certas e tão claras. O Senhor tem trazido luz a cada momento da humanidade, mostrando que a sua palavra é verdadeira, que os sinais dos fins está chegando. A colheita virá. E nós estamos alegres em ter esse Senhor. Nós estamos alegres em viver para Ele. E um dia, todo aquele que foi a Cristo estará com Ele amando, se alegrando com Ele, servindo para a eternidade com imensa alegria, porque foi para isso que Ele nos criou. Sem nenhum pesar, sem nenhuma dificuldade, não haverá em nosso coração. Aquele que ama a Cristo, ele ama servi-lo. E ele deseja estar um dia lá em grande alegria, fazer e cumprir a sua vontade. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 69 dos adultos. Amém.